Cerca de 10% dos casos de câncer diagnosticados são hereditários. Ciente disso, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu com especialistas em tratamento de câncer e representantes da sociedade a instituição do Dia Nacional de Conscientização do Câncer Hereditário. Estamos aqui para lançar luz sobre uma realidade que afeta milhares de famílias brasileiras e que, por falta de conhecimento, muitas vezes permanece invisível até que seja tarde demais. Sabemos que o câncer é uma doença complexa e multifatorial, mas a ciência nos alerta que uma parcela significativa desses casos tem origem hereditária. Diante dos casos esporádicos, aqui falamos de uma predisposição genética que atravessa gerações. Por isso, um Dia Nacional da Conscientização do Câncer Hereditário não é apenas uma data no calendário. É uma oportunidade anual de mobilizar a sociedade, a imprensa, os gestores e os serviços de saúde, de promover informação qualificada, de combater o estigma, de reforçar a necessidade de organizar uma linha de cuidado específica para essas pessoas e famílias no âmbito do sistema de saúde. O que é, então, o câncer hereditário, para todo mundo entender do que a gente está falando, né? Então, o câncer é sempre uma doença genética e, na maioria das vezes, adquirido por várias alterações genéticas que se somam e que vão transformando uma célula normal numa célula maligna. Mas nesse percentual que corresponde a 10 a 15% dos casos, o indivíduo já nasce tendo herdado do pai ou da mãe uma determinada alteração genética que facilita a carcinogênese, o desenvolvimento do câncer. E aí, por isso que a gente vê tumores acontecendo muito mais precocemente, indivíduos que muitas vezes desenvolvem mais de um tumor ao longo da vida. E como essa alteração é herdada e está em todas as células, esse indivíduo também tem o potencial de passar para os seus descendentes. Especialistas ressaltaram que o câncer hereditário não é raro e que a prevenção pode evitar a evolução da doença. Por isso, é preciso realizar exames sem medo. A gente antigamente entendia que o câncer hereditário era uma condição rara, mas na verdade, à medida que a tecnologia foi evoluindo e a gente foi sendo capaz de reconhecer essas pessoas, hoje a gente já sabe que não é uma condição exatamente rara, embora represente cerca de 10% dos casos de câncer em geral. Mas esse percentual corresponde a mais ou menos 70 mil indivíduos diagnosticados por câncer por ano no nosso país. Todos os tumores têm uma versão hereditária e, em conjunto, as pessoas que têm essa predisposição, elas são um número bastante expressivo de brasileiros e no momento que a gente identifica uma pessoa que tem a predisposição hereditária, a gente também consegue alcançar outras pessoas ainda sem câncer dentro daquela família. E nessas pessoas fazer esforços para evitar que o câncer aconteça. Na década de 70 não se faziam exames preventivos. As pessoas só buscavam um médico quando elas tinham muitos sintomas. E elas têm a ideia que, quem procura acha, né? Então, se eu for identificada com algo, eu vou morrer daquilo, porque não tenho o que fazer, porque aconteceu isso com meus familiares, né? E isso é uma interpretação equivocada. A gente descobriu que, para algumas coisas que são comuns ou algumas populações que são de mais alto risco, se eu ofereço a prevenção, fazer exames antes de ter sintomas, isso faz toda a diferença. Andresa Souto, médica oncologista, enfatizou que é preciso uma política de Estado para combater o problema da doença e que há países que são modelos para o Brasil. Países como Canadá, Reino Unido e Austrália conseguiram, por políticas públicas estruturadas, reduzir a mortalidade, aumentando a detecção precoce, otimizando os custos e sistema de saúde. E a gente, com certeza, no Brasil tem pesquisadores, médicos e sociedades científicas preparados para apoiar esse avanço. A gente falta transformar esse conhecimento, talvez, numa política de Estado. E países que instituíram marcos de conscientização observaram o crescimento significativo em consulta, testes e prevenção.